há um historiador, Heródoto, que afirma que o rei Ciro invadiu a Babilônia entre o dia 11 e 12 de outubro de 539 a.C. E o povo estava entregue à bebedeira quando ele invadiu Babilônia. Lembra que o Cris comentou sobre a cachaça? E nesse dia, o rei Ciro invadiu. Alguns acham, versículo 31, e Dario Medo tinha 62 anos quando se apoderou do reino, que este rei Dario é o próprio Ciro. Alguns creem assim. Vamos ler capítulo 6 e vamos começar a leitura. Vocês acompanhem, nós vamos explicando ao longo da leitura aqui. Queridos, vamos lembrar que o livro de Daniel, o nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Isto é, quem me julga é o Senhor. Isto é muito importante. E o propósito do livro de Daniel, o propósito teológico desse livro é, primeiro, mostrar a soberania de Deus. Segundo, o orgulho da humanidade. E terceiro, a vitória final dos santos. E no capítulo 6, capítulo que todo mundo conhece, sobre a cova dos leões, começa assim: o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores ou mordomos Daniel, isto é, Deus é o meu juiz, e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Queridos, quando Daniel chegou na Babilônia, ele tinha entre 12 e 16 anos de idade. E ele já era instruído com a instrução da lei pelos seus pais. Já tinha um conhecimento. Isso está, vamos voltar lá em Daniel capítulo 1, por favor. Daniel 1. No versículo 3, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Então ele já veio com conhecimento e passou quanto tempo? 2 anos e meio sendo instruído na Babilônia. E teve o seu nome mudado. Não teve? Para qual nome? Pode ler aí, pode colar. Beltesazar, que quer dizer o maioral de Baal. Queridos, toda vez que há nomes nas Escrituras e mudança de nome, nome nas Escrituras é ligado ao caráter da pessoa. Hoje não, né? Mas antigamente era. Ele veio, seus pais lhe deram o nome Deus é o meu juiz, só que a Babilônia quis mudar o seu caráter para o caráter de um deus pagão, o principal de Baal. E nós sabemos que, graças ao Senhor, não conseguiram fazer isso. Hoje, o mundo quer mudar o nosso nome.
Hoje, o mundo quer afetar o nosso caráter. Mas nós é que temos que afetar o caráter do mundo. Vamos voltar lá para Daniel, capítulo 6. Versículo 3. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa, isto é, eu queria destacar 3 características aqui na vida de Daniel. Na Revista Atualizada está escrito por quê. É a causa. Por quê? Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Queridos, Deus nos capacita para nós não sermos da Babilônia, mas vivermos na Babilônia. Qual era a principal capacidade de Daniel que chamou a atenção da Babilônia? Interpretação de sonhos. Isso não se aprende, embora hoje há cursos para isso, né? Mas não se aprende. Isso é uma capacidade dada por Deus. E é necessário que você e eu conheçamos a capacidade que o Senhor nos deu para servir tanto na igreja como fora da igreja. Porque é nessa capacidade que o Senhor vai nos usar. Versículo 4. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. A segunda característica está aí. Na área está escrito porque ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. A primeira é capacidade e a segunda é integridade. Este homem é completo. Por que nós chamamos o leite integral? Porque ele é completo, não foi retirado a gordura dele. Por que é o semidesnatado e o desnatado? Porque foi retirado algo dele. Querido, nós estamos sendo crentes semi-desnatados ou desnatados? Será que está faltando algo em nós para servir ao Senhor na Babilônia? Completo, íntegro. Eu gostaria de ir lá com vocês no Novo Testamento, em João capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2. Há um texto que me impressiona demais, porque é o mesmo que está acontecendo com Daniel. Lembre-se que Daniel é o Deus, é o meu juiz. É Ele que me avalia. Em João capítulo 2, no versículo 46, diz assim: Nazaré, exclamou Natanael. 1,46, desculpe, 1,46. 1,46. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus, o próprio Deus encarnado, viu este homem, viu Natanael, se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, ou um verdadeiro israelita, em um homem totalmente íntegro, em que não há
engano. Queridos, Natanael, nós sabemos, no Antigo Testamento, e aqui, embora esteja no Novo, é o tempo do Antigo Testamento ainda, o Espírito Santo de Deus não habitava nas pessoas, vinha e depois se retirava. E este homem, quando Jesus o viu, disse, este é um verdadeiro israelita. Por quê? Ele está fazendo uma alusão a quem? Lembram? Jacó. Jacó quer dizer enganador, usurpador, que teve o seu nome trocado para Israel. Querido, pensem no Deus encarnado avaliando um homem que não havia o Espírito Santo de Deus plenamente, habitando, dizendo em você é totalmente íntegro. Meu Deus. Vamos voltar lá para Daniel. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar será em relação às leis de seu Deus, pois o nome dele era Deus é quem me julga. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo. Mentira. Mentira. Daniel não sabia disso. Estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o que aconteceu? Isso mexe com orgulho. Já pensou durante 30 dias você se tornar a quarta pessoa da Trindade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu e você. 30 dias. Então o símbolo agora de Deus não seria mais um triângulo, e sim um quadrado. Olha que maravilha. O mês quadrado. Onde eu comando. Eu recebo as orações e eu faço o que eu quero com a minha vida e a vida dos outros. Isso há um convite aí na Babilônia geral para isso, queridos. Nos tornar os nossos próprios deuses. Nós é que temos que gerenciar a nossa vida. Tudo depende de nós. Versículo 10. Quando o Senhor é que me julga soube que a lei tinha sido assinada, quer dizer, ele não sabia, o que ele fez? Foi para casa e, como de costume. Como de costume. E eu gostaria de novo de falar sobre algo que eu falei na pregação passada, sobre rotina, costume. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 36. Mateus 24, a partir do versículo 36. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que estas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Aqui ela dá um nó, nós teólogos, como que o Filho não sabe.
né? Mas é isso, o filho não sabe. E o filho não sabe. Ok? Chama-se uma relação extra-trindade e intra-trindade. Difícil de explicar. Pior ainda para entender. Versículo 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Aí vai falar sobre a rotina, os costumes do tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia o quê? Sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, há algum problema em banquete, festa e casamento? Não, mas quando a nossa rotina é só isso, há. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mas há outro tipo de rotina, que está no versículo 44 em diante. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Como é que nós devemos estar preparados? Qual é a rotina do cristão? O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Esse é o nosso trabalho, querido, que Jesus, quando voltar, espera de nós. Está preocupado com a vida dos outros. Como está a sua rotina, amado? Vamos voltar lá para Daniel capítulo 6. Como de costume, versículo 10, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Querido, lembram que este homem, talvez ele tivesse aí os 50, 60 anos de idade aqui, orava em direção a Jerusalém, da onde ele saiu, e sabia que Jerusalém estava debaixo de ruína. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda de Deus. No versículo 10, no finalzinho, orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Dar graças do exílio na Babilônia é difícil, querido. Mas isso era um costume, uma rotina, por causa dos seus ensinamentos quando criança. Por isso é importante, você que tem filho de pequeno, de ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Você ensinar, não só o professor aqui, a professora. Você ensiná-los no caminho do Senhor. Os oficiais, versículo 11, foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? A proposta é, escuta, nós não mudamos as coisas de triângulo para quadrado? Sim, respondeu o rei, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não se pode revogar. Então, disseram ao rei, aquele homem, o Senhor é que me julga, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, mentira, nem à sua lei, continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, olha só, ficou muito angustiado.
e procurou uma forma de salvar Daniel. É o incrédulo tentando salvar o cristão. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo desta situação. Porque na lei dos medos e persas, assinada, nem ele mesmo podia revogar. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o Senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, e vamos até aí o 16, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse, o rei lhe disse, que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. A primeira é capacidade, a segunda característica é integridade, e a terceira, fidelidade. Este homem era fiel. Outro dia eu até vi num carro, acho que eu citei aqui, Exu é fiel. É um testemunho de um pagão, de um cristão. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Características de um pastor. Tem misericórdia, Senhor. Vamos ler aqui a partir do versículo 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo ou supervisor, pastor, são palavras intercambiáveis, deseja uma tarefa honrosa. Aqui no Brasil, mais ou menos. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, isto é, não dá para repreender o pastor. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter o quê? Boa reputação. Deve ser hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso. Aqui é qualquer bebida, tá, gente? Não é só vinho, tá? É cerveja, vodka, cachaça, etc. Nem ser violento. Antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro. Melhor coçar a cabeça, né, amados? Deve liderar bem a própria família, ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá, o quê? Como é que está na sua tradução? Cuidar. Fala, liderar a família e cuidar da igreja. A igreja não é nossa. Queridos, uma coisa que me arrepia quando o pastor fala, as minhas ovelhas. Não existe ovelhas do pastor terreno. Eu sou ovelha dele. Não existe isso. Quando, lembro, Pedro negou a Cristo 3 vezes, e depois o Senhor Jesus foi restaurar o ministério apostólico de Pedro. E Pedro quer dizer o quê? Que quer dizer o quê? Firmeza, né? Firmeza. Não, não e não. Não conheço. Jesus, quando foi restaurar Pedro, vocês lembram como é que ele chamou 3 vezes a Pedro? Ele não chamou Pedro. Chamou
Simão. Por quê? Para não constranger, Pedrão. Ô, firmeza, tu me ama? Jesus colocou Pedro num divã e lidou com as suas emoções. E o que Jesus falou para Simão? Apacenta? 3 vezes. Apacenta? Nós não temos ovelha, querido. Nós não temos ovelha. O Senhor Jesus tem. No versículo 7 de 1 Timóteo 3, além disso, os que são de fora, isto é, de fora da igreja, devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Queridos, nós, pastores, antes de sermos ordenados, as pessoas de fora devem falar bem de nós. Nós temos que ter boa reputação. E hoje, infelizmente, queridos, se impõe mão sobre qualquer pessoa, sem avaliar caráter. Só se avalia carisma, dom. Se o cara encostou em alguém e curou, vem cá que você agora é pastor. Não pode ser assim. Porque a igreja está perdendo a sua reputação. Por causa de homens e mulheres sem caráter, mas com carisma. Vamos voltar lá para Daniel. E já vamos encerrar. Que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Primeira é capacidade. Primeira coisa que devemos ter. Capacidade. Segunda, integridade. Não sermos crentes semi nem desnatados. E a terceira é fidelidade ao Senhor. Deus é fiel, sempre vai ser. A pergunta é, será que nós somos fiéis? Eu gostaria de encerrar em 1 Coríntios capítulo 4, por favor. 1 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Paulo está defendendo aqui o seu apostolado, o seu chamado, e este servo de Cristo era considerado o último remador do último piso do navio. Havia os remadores da superfície, que não faziam tanta força, os outros um pouquinho abaixo, e os últimos eram os mais fortes, os mais preparados, e que faziam a maior força, porque pegavam a água mais profunda. Este servo que Paulo está dizendo que é. Nós devemos ser o quê? Considerados simplesmente este tipo de servos, que não aparecem tanto, mas é que fazem a maior força. Encarregados de explicar os mistérios de Deus. Mistério, pastor, mistério. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Claro. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana.
Paulo está dizendo: quem me julga é Deus. O Senhor é o meu juiz. E olha só, na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Porque a consciência é limpa, mas não é boa. Nós podemos estar com a consciência limpa, mas ela não tem o padrão bíblico. Ela não é boa. Ela não conduz à santidade. Não, eu estou com a consciência limpa, isso não muda nada. Mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. O Senhor é quem me julga. A mim me importa a opinião que Deus tem de mim, e não os homens ou as autoridades. Queridos, quando somos julgados por alguma coisa, devemos nos lembrar disso. Que o importante é o que o Senhor pensa de nós, e não o que acham. É claro que o que fazemos é importante para os outros, e nós temos que ter boa reputação, mas se estamos andando corretamente em santidade e recebemos uma sentença, avalie. É o Senhor que está julgando ou são os homens? Capacidade, integridade e fidelidade. Vamos orar, queridos? Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque vivemos em tempos difíceis. Há guerras e rumores de guerra. Vivemos num país onde a integridade e a fidelidade já não existem. Mas não há um governo corrupto se o povo não for corrupto. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue o processo de santificação em tua igreja, em nossas vidas. O Senhor nos capacitou, nos deu condições de sermos íntegros e fiéis, por causa do teu Espírito. Hoje vivemos numa Babilônia que nos assusta e que não nos traz esperança. Mas os nossos olhos estão fitos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Assim como no tempo de Daniel, cremos que o Senhor continua no trono, que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, e que os reinos, os reis, estão em tuas mãos. Mas nesse momento de crise em que passamos, que nós como igreja possamos olhar para nós mesmos e consertar os nossos erros, avaliarmos e recebermos a sentença do Senhor. Como estamos? Como o Senhor olha e como o Senhor avalia a tua igreja hoje? Porque o Senhor é o que é o nosso juiz. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue este processo de santificação.
Ele é um processo doloroso. Não há lugar para aqueles 30 dias onde nos tornamos deuses de nós mesmos. Queremos que o Senhor continue governando em nossas vidas particulares, nossas vidas como igreja local, nossas vidas como homens e mulheres que trabalham aí na Babilônia. Queremos espalhar o bom perfume do Senhor Jesus. Mas para isso é preciso que estejamos cheios do Senhor, cheios da Tua palavra. Avalie a nossa rotina, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.